Bem, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos hoje conversar sobre a linguagem do direito, certo? O primeiro aspecto que quero aqui chamar a atenção para os senhores, como já falava no vídeo anterior, é que o direito é, antes de mais nada, uma linguagem. Então, se o direito ele é uma linguagem, essa será uma das assertivas do professor Miguel Reale. Isso implica dizer, primeiro, que se você considera o direito uma ciência, isso é bem discutível, se o direito é ou não é uma ciência. Mas para quem admite que o direito seja uma ciência, veja, portanto, que eu já começo o vídeo lançando uma dúvida no ar, se o direito é ou não é uma ciência. Por quê? Porque isso por si só é objeto de discussão na filosofia do direito. Mas, caso tomemos como premissa que o direito é uma ciência, nós vamos exigir, no mínimo, que para ele ser uma ciência, ele precisa apresentar três características: ser um conhecimento sistemático, número 2, apresentar um método que lhe seja específico, e número 3, apresentar uma linguagem que lhe seja específica. Então, para o nosso autor, Miguel Reale, cada ciência apresenta uma linguagem que lhe é específica, que lhe é própria, que lhe é única. Mas dizer isso é importante, mas não é o suficiente. O nosso autor nesse tópico, inclusive utilizando-se do exemplo da palavra competência, ele nos destaca que no campo do direito nós podemos utilizar, sejam palavras que nós costumamos empregar, né, no nosso dia a dia, no nosso vocabulário comum, em outras palavras, da língua portuguesa que costumamos utilizar em geral com a maioria das pessoas. Em outras palavras, podemos pegar palavras que estamos habituados a utilizar e atribuir a essas palavras um significado absolutamente diferente dentro do campo do direito. É o exemplo que ele dá aqui da palavra competência, que no sentido comum do português apresenta um sentido absolutamente diferente do sentido que essa palavra apresenta no métier jurídico, tá certo? E ele alerta que no campo do direito também nós vamos criar palavras e expressões que são típicas, que são próprias do campo do direito, não existente em qualquer outra área científica. Então, o que é que eu quero já alertar para vocês? É que só essa circunstância já vai nos provocar como importância a grande o grande destaque que nós vamos atribuir mais adiante à hermenêutica jurídica. Por quê? Porque se o direito ele é constituído como linguagem, e se essa linguagem ela é constituída como vocábulos típicos próprios e específicos do campo do direito, e ao mesmo tempo com vocábulos que são próprios da linguagem comum, mas com significado único e exclusivo dentro do campo do direito, isso implica dizer que nós passamos a, por consequência, a afirmar que é muito importante para o campo do direito o que a hermenêutica jurídica, ou seja, a arte de saber interpretar, tendo em vista que ele, direito, é, por excelência, uma linguagem. Então, já que há a chance de haver ruídos nessa comunicação, seja porque eu estou empregando termos que são específicos do meio do direito, seja porque estou empregando termos que são próprios da língua portuguesa, mas com um significado absolutamente novo, é óbvio que isso vai proporcionar um campo de dúvidas gigantesco ou de divergências de interpretação, e é exatamente aí que vai aparecer a importância da hermenêutica jurídica. Então, dizer que o direito é uma linguagem é ao mesmo tempo dizer que ele é um tipo de conhecimento científico e que esse tipo de conhecimento científico exige, como consequência, né, a importância muito grande que é atribuída à hermenêutica jurídica, tá? Sendo que, vamos lembrar aqui, que essa hermenêutica jurídica terá uma característica que lhe é única quando comparada a outras espécies de interpretação, que é qual? A hermenêutica jurídica terá que interpretar o texto jurídico com vistas a viabilizar uma decisão jurídica. Em outras palavras, isso significa dizer que essa interpretação tem que entregar um resultado, que é a decisão, dentro de determinado tempo, que é o tempo do devido processo legal. Em outras palavras, ela não está aberta a ser uma interpretação absolutamente livre e que não tenha compromisso com o tempo, ou seja, podendo durar
pela eternidade sem ter nenhum compromisso em se encerrar dentro de um determinado período de tempo. Porque veja, é exatamente o que não acontece no campo da literatura. Então, até hoje, nós discutimos se Bentinho foi traído ou não por Capitu na famosa obra de Machado de Assis. Então, Dom Casmurro. Ora, essa discussão se prolonga no tempo, né? E tende a se prolongar de forma infinita. Por quê? Porque no campo da literatura, a hermenêutica não tem compromisso de fechar, concluir, encerrar uma interpretação dentro de determinado período de tempo. E mais, ela não tem como objetivo entregar um resultado que qual seja decidir um conflito dentro de determinado período de tempo. Ela não tem esse compromisso. Então, se ela não tem esse compromisso, é óbvio, ela pode então, digamos assim, reabrir essa discussão tantas quantas vezes forem necessárias, o que não ocorre no campo do direito. Uma vez transitado em julgada a decisão, está encerrada aquela discussão, salvo em situações muito específicas e excepcionais, em que é possível reabrir a discussão, colocando, portanto, a possibilidade de uma rescisória, ou seja, de uma revisão da coisa julgada. Mas isso em situações muito excepcionais. Então, o que é que eu quero chamar a atenção com isso, então? Que dentro dessa linguagem jurídica, nós apresentamos essa dupla característica de ter vocábulos próprios e específicos, que seria de uma linguagem técnica, uma linguagem normativa, própria e específica desse campo do direito, mas ao mesmo tempo fornecida, enriquecida, ampliada por vocábulos do português coloquial, comum, vulgar, só que aqui com sentido único, um sentido específico próprio desse campo do direito. Dito isso, então, avançando um pouco mais, eu quero também acrescentar aqui para os senhores que quando nós falamos de linguagem do direito, e se nós estamos dizendo que o direito é uma linguagem, certo? Nós também precisamos daí depreender uma coisa. Cada ciência tem a sua linguagem específica. Então isso quer dizer que se a matemática tem uma linguagem específica, o direito tem a sua linguagem específica. Ora, e o que é que eu quero ressaltar com isso? Que a linguagem da matemática é uma linguagem que nós chamamos no campo da filosofia de linguagem conceitual, enquanto que a linguagem do direito é predominantemente uma linguagem simbólica. Ora, se a linguagem do direito é uma linguagem simbólica e a linguagem da matemática é uma linguagem conceitual, o que é que nós podemos daí depreender? Algumas coisas. Primeiro, a linguagem simbólica ela é por excelência uma linguagem polissêmica, admite diferentes significados, ou seja, é equivocado exigir de uma linguagem simbólica que ela tenha para cada palavra ou expressão um único significado. Isso é próprio da linguagem conceitual, que é unívoca. Então, se por um lado os números não admitem diversos significados, por outro lado, as palavras e termos e expressões, sobretudo os termos mais simbólicos, esses admitem muitas e diferentes interpretações possíveis. Então, essa é uma primeira diferença entre linguagem simbólica e linguagem conceitual. Uma segunda diferença que eu quero chamar a atenção: a linguagem simbólica ela é essencialmente metafórica, enquanto que a linguagem conceitual ela é essencialmente técnica. A linguagem simbólica ela está baseada em palavras e frases, enquanto que a linguagem conceitual está baseada em números ou em termos, né? Sim, em termos numéricos. E do outro lado, a linguagem simbólica, ela estimula o que no indivíduo? A memória e a imaginação. A memória e a imaginação. Enquanto que a linguagem conceitual estimula no indivíduo o que? Raciocínios e cálculos. Raciocínios e cálculos. Então, senhores, podemos daí depreender que o direito se vale de uma linguagem simbólica e, como tal, essa linguagem ela é marcada por um aspecto emocional, por um aspecto valorativo, o que vai, é óbvio, também abrir espaço para uma certa interferência da chamada ideologia. Então, toda e qualquer linguagem simbólica é, em maior ou menor medida, influenciada por algum tipo de ideologia. Por isso que nós podemos chegar à conclusão de que não existe
ou no campo da linguagem simbólica, linguagem que seja absolutamente neutra, livre de qualquer interferência ideológica. Isso é, na sua essência, um grande equívoco afirmar. A linguagem conceitual é que almeja, que aspira essa neutralidade, sem qualquer interferência valorativa, sem qualquer interferência ideológica. E mesmo hoje, quero aproveitar para ressaltar, essa distinção entre linguagem simbólica e linguagem conceitual tem sido cada vez mais questionada, dando a entender certos autores que mesmo no campo da matemática, da física e da química, não seria possível levar a cabo, no pleno sentido da palavra, essa linguagem conceitual, porque mesmo lá nós encontraríamos uma forte carga de linguagem simbólica. Então eu quero deixar isso muito claro para que vocês tomem nota. Então, qual é a consequência disso? É que não queiram do direito que ele, direito, não apresente uma linguagem metafórica e que, portanto, que ele, direito, não apresente uma linguagem polissêmica e que, portanto, não haja divergência nas interpretações. É próprio, é típico, é característico do direito que haja divergência na interpretação. Por quê? Porque sua linguagem é, por excelência, simbólica. Sua linguagem é, por excelência, metafórica. E se assim o é, então nós devemos aceitar essa circunstância ao invés de ficar lutando contra essa circunstância. Então, é muito importante destacar esse aspecto para que vocês mais adiante não venham a tomar divergências de interpretação como se fossem equívocos, né, por parte dos tribunais ou coisa do tipo. Além disso, eu quero ressaltar um outro aspecto que me parece ser muito importante, que é qual? O fato de que, quando nós estamos interpretando no campo do direito, nós estamos quase sempre no meio do caminho, né, num ponto intermediário entre duas linguagens que estão aqui sendo utilizadas por parte do profissional do direito. A primeira linguagem é a linguagem que nós podemos denominar como linguagem do legislador, que é uma linguagem, volto a repetir, simbólica, marcada por termos próprios e específicos do campo do direito e também marcada por expressões próprias e do campo da língua portuguesa comum, com sentido exclusivo dessa área jurídica, né? Ou seja, em outras palavras, a linguagem do legislador se vale tanto de termos jurídicos específicos quanto do português comum. E essa linguagem do legislador precisa ser interpretada para decidir um caso concreto, qualquer, um conflito qualquer, e o será transformando-a numa linguagem do quê? Do julgador, do magistrado. Uma linguagem, portanto, do magistrado, naquele caso concreto, ao interpretar aquele caso concreto, decidindo aquele caso concreto. Ora, para fazer a transposição, para fazer a tradução, é isso mesmo. Você está traduzindo do inglês para o português, você está traduzindo da linguagem do legislador para a linguagem do magistrado. Para fazer essa tradução, é preciso que aqui tenhamos aquilo que nós chamamos de linguagem hermenêutica. Então, a linguagem jurídica ela é formada pela linguagem do legislador, pela linguagem do magistrado, e essa intermediação, essa tradução, ela é realizada, ela é levada a cabo pela mediação que é levada a cabo por meio da linguagem hermenêutica, sem a qual não seria possível fazer essa tradução. Tá certo, senhores? No próximo vídeo, nós vamos aqui comentar com vocês o tópico relativo ao direito no mundo da cultura. Eu espero que vocês tenham gostado do tópico aqui relativo à linguagem do direito. Deixe aí sua curtida, deixe seu comentário, ajude a difundir o canal e deixe seu like também. Um grande abraço.